acho que se ficar sentado não atrapalha o cinegrafista aqui não, né? Bruno, ok? Nilson, por favor. Bom dia, Ceni. A pergunta para você é o seguinte: Bahia perde o Campeonato Baiano dentro da Arena Fonte Nova, né, no último jogo, passa pelo Náutico, mas estreia mal no Campeonato Brasileiro. Você entrou pressionado hoje contra o Fluminense, já com tanto questionamento de parte da torcida do Bahia? Esse resultado tira um peso das suas costas para iniciar o Campeonato Brasileiro? Bom, boa noite. Bom dia, boa noite. Primeiro, se isso for pressão, eu trabalho sob pressão há 34 anos, todos os dias. Quarta e domingo, como jogador, como treinador. Acho que é meu 28º Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui sempre vivo. Para mim, a maior pressão que eu sofri na minha vida foi quando eu fui morar embaixo da arquibancada de um estádio. Por 4 anos eu fiquei, aos 17 anos de idade, longe da família, e vivendo com 2/3 de um salário mínimo. Essa foi a grande pressão que eu sofri na minha vida. Mas confesso a você que é sempre importante vencer. Se nós tivéssemos mantido aquele resultado, mesmo não sendo superior ao Internacional, que nós não fomos, eu reconheço, mas não foi um jogo tão disparelho assim, né? Eu acho que nós poderíamos, ou mesmo que se tivesse um empate hoje com esse resultado. Mas hoje acho que é muito mais, não é nem pelo resultado em si, mas da maneira comportamental do time. Eu acho que o resgate comportamental de como a gente deve defender um jogo, como a gente deve se postar no jogo, e que isso sirva de espelho para a gente mesmo né, na sequência do campeonato. É um campeonato onde cada jogo é uma final. É diferente de campeonato regional, é diferente. Então, assim, tem que valorizar cada ponto conquistado, cada triunfo ou vitória, como queiram, conquistadas. E eu juro, a pressão na minha vida, ela... a pressão que eu tenho é de mim comigo mesmo. Mais do que eu quero vencer, mais do que eu trabalho para vencer, eu não tenho... gosto de entregar para as pessoas que torcem onde eu trabalho, eu gosto de entregar sempre bons resultados. E faço o melhor. Mas o resultado, ele não determina. Para mim, o trabalho é mais importante mais importante não, mas é tão importante quanto você ter resultado positivo. Eu acho que hoje foi um dia de superação, sair naquela chuva, todo mundo aqui 1 hora, acho que quase 1 hora, se não 1 hora parado, voltar a campo e conseguir virar um jogo contra um time que é o atual campeão da Libertadores, que veio praticamente completo para o jogo de hoje. Eu acho que é simbólico e de se destacar muito o valor de cada atleta, o que eles deixaram dentro do campo hoje. Acho que eles são merecedores de passar uma noite como essa. Boa noite, Ceni. Aliás, bom dia. No meu parecer, achei que o Bahia, pela qualidade do adversário, como você acabou de falar aí, independente de desfalques e tal, mas o Bahia fez sua melhor partida na temporada até agora, para mim, óbvio. Mas o que é que você pode falar de Gabriel Xavier? O momento de encaixe dele, você entendeu que era o momento para dar essa oportunidade num grande jogo, e no momento que o Bahia tinha perdido uma partida no pontapé inicial do campeonato tão difícil como esse? Bom, eu acho que, infelizmente, outras derrotas, elas vão, infelizmente, no caminho, vão acontecer. Eu lembro ano passado, quando a gente chegou aqui, era acho que 22ª rodada. Acho que só tinha vencido 5 partidas, né? Aí nós conseguimos outras 7 vitórias, se eu não me engano, e escapamos da situação delicada que estava. E por isso que eu comemoro cada resultado. Eu acho que não só o Gabriel, mas hoje, o que você vai... Exceto aquele comecinho de jogo, os 3 primeiros minutos, que nós erramos 2 bolas, uma demos uma chance de gol e a outra sofremos o gol. Na volta, especialmente na volta, onde teve jogo, porque depois daquele gol começou a chuva e o gramado encharcou e não tinha mais como jogar. Então, eu acho que nós fizemos uma partida muito próximo do que a gente deseja para o time. Eu acho que nós não marcamos pressão em todas as bolas paradas, algumas recompusemos bem, nos demos o sacrifício de voltar, de marcar. Ora com o Tassiano fez muito isso. Do outro lado, Ademir fez uma grande partida, Ademir fez uma ótima partida, acho que tem que se destacar, um jogador que não teve tantos minutos e hoje fez uma grande partida. Enfim, todos acho que foram bem. O Gabriel também, na minha opinião, fez um bom jogo. Um ótimo jogo. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu queria que você falasse se em algum momento chega a ser importante aquela parada por conta da chuva,
O time começa desse jeito que você falou, toma um gol mais uma vez de uma bobeira, que é até difícil de explicar, né, o gol que o Bahia toma hoje, mas a importância dessa parada, porque o time voltou diferente. Como é que você aproveitou aquele minuto ali que estava no vestiário? Eu acho que todos eles entraram muito ligados para o restante do jogo. Quando falaram pra gente que, não sei, parece que era uma bomba, alguma coisa, que teve o problema da drenagem, me parece, né? Ao menos foi o que me passaram ali no vestiário. E eu achei que o campo ia estar melhor, mas não que ia estar bom, assim, de uma hora para outra. Não imaginava mesmo, né? Então eu já estava até pensando em fazer uma troca, botar mais um homem de área, né? Para tentar botar o Oscar naquele momento ali no lugar do Ademir. Então eu pensei, vou esperar ver como está o gramado, começar o jogo. Se eu precisar, eu já tinha avisado o Ademir. Vou botar 2, Tassiano, mais um jogador de área, para tentar. Pelo chão não dava para jogar. E aí, quando a gente volta, surpreendentemente, o gramado parecia que não tinha alagado uma hora atrás, né? Eu acho assim eu não sei se foi o melhor jogo, porque aquele jogo contra o Sport, para mim, é um jogo, assim, que nós fizemos ofensivamente. Defensivamente, eu concordo com você, que talvez tenha sido o jogo mais consistente, porque um adversário de altíssima qualidade, né? E a gente soube sofrer mesmo durante o jogo. Agora, em matéria de criação, aquele jogo para mim do Sport com 35 finalizações foi espetacular. Mas eu falo, num campeonato como esse, você vai ter assim muitos. Infelizmente o torcedor vai ficar chateado muitas vezes porque não vamos conseguir. E eu acho que de se ressaltar, acho que o 12º jogo aqui nosso do ano, né? São 11 resultados positivos e um empate, né? Então acho que mostra o peso que esse torcedor tem pró-Bahia, né? O peso que ele tem. Nós temos aí, sei lá, 95% quase de aproveitamento jogando dentro dos nossos domínios. Então, mostra o quão ele é importante. A presença dele aqui pode estar chateado, pode estar por um último resultado, mas não pode deixar de vir, não pode deixar de estar presente, porque, sem dúvida, a voz da arquibancada é o que mantém os caras também no momento de cansaço em pé dentro do campo. Bom dia, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Mais um clássico pela frente. Virou rotina, tem virado rotina. Como é que você espera encarar o rival depois de um jogo tão desgastante quanto o de hoje? E você pensa em mudar algumas peças para o próximo jogo? Não, eu acho que nós, independente do Vitória não ter jogado, né? Acho que para o adiamento do jogo com o Cuiabá, né? Eu acho que tem tempo suficiente para a gente se recuperar. Eu acho que o cansaço não é desculpa para esse jogo. Nós temos 5 dias. 5 dias é suficiente para a gente ter, se não a mesma, ou com uma alteração ou outra, como foi, por exemplo, do Inter para cá. Nós tivemos o Gabriel, tivemos o Ademir, né? Duas só mudanças, né? Então não podemos ter uma ou duas mudanças, claro que podemos ter. Mas eu acho que é tempo suficiente para a gente se recuperar e é hora de fazer um grande jogo. Nós temos que fazer um grande jogo lá. A volta? 3, é verdade. Eu achei que era 3, não lembrava quem era o terceiro. Né? É que o Cauli, para mim, joga todos, né? Ele estava um pouco cansado no jogo do Inter e nós resolvemos segurar um pouco ele. Então, assim, nós temos tempo e condições para ter um time tão competitivo como foi hoje e fazer um bom jogo contra o Vitória. Rogério, boa noite. Você já falou isso algumas vezes e o elenco do Bahia foi montado, de fato, para ser um time que fica muito com a bola. Nos 2 primeiros jogos, ficou menos com a bola, tanto no jogo contra o Inter quanto no jogo contra o Fluminense, hoje ainda menos. Sim. Mas como você destacou, soube se defender. Como fazer esse equilíbrio para que o Bahia consiga também desempenhar bem sem a bola e explorar as transições no contra-ataque, tanto com o Ademir quanto com o Biel, como aconteceu hoje? Eu acho que dificilmente alguém vai ter mais posse de bola que o Fluminense no campeonato. É um time que foi talhado para construir desde trás, corre seus riscos, nós recuperamos muitas bolas hoje no campo de ataque com chance de gol, mas é uma maneira de jogar distinta das demais, um jogo fora de posição, com todos sempre circulando muita bola, com jogadores de muita qualidade técnica, né? Com um treinador que tem as suas convicções e as mantém, ganhando, perdendo, mas mantém a sua convicção de jogo. Defender também faz parte. Claro que se você tem um meio campo com Jean Lucas, Caio, Everton, mais Cauli, não é a principal característica desses caras defender. Mas sacrifícios são exigidos também para que você, quando tem a bola, desfrute. Eu não sei como ficou posse essas coisas, eu não sei porque eu não olhei hoje. Mas eu acredito que o Fluminense também teve atrás na maior parte do jogo, né? Então é normal que tirou todos os zagueiros, botou vários atacantes. Mas o importante é que nós nos mantivemos equilibrados durante todo o jogo. Não teve
Por mais que o Fluminense pressionou no jogo aéreo, eles não tinham muita oportunidade porque nós tínhamos mais altura. E no jogo combinado, nós não demos uma oportunidade, acho que clara de gol. Não lembro, ao menos no segundo tempo, de ter uma chance óbvia de gol, né? Então eu acho que, mesmo fugindo um pouco das características, há jogos em que nós vamos ter que baixar linhas e vamos ter que sofrer um pouco mais. 60, 40? Não está ruim, contra o Fluminense não está ruim. Boa noite para você, Ceni, e parabéns pelo triunfo. Você falou já sobre o jogo do Gabriel, né? Gabriel Xavier na zaga, da solidez defensiva do time hoje. E realmente o Bahia não sofreu nas bolas aéreas, que era um problema que vinha acontecendo já. O Bahia foi o time da Série A que mais sofreu gols provenientes de bola aérea. Uhum. E aí o torcedor pediu muito, né? A entrada do Gabriel Xavier para jogar ao lado do Vitor Cuesta. E eu acredito que eles gostariam de saber de você se essa dupla de zaga foi encontrada hoje ou ainda pode haver mudanças nesse sistema defensivo. Eu nunca falo sobre escalações futuras ou coisa. Para mim, todos são muito importantes. Eu vou ressaltar. Foi o jogo que nós não tomamos gol, como todos os outros jogos, mas hoje o gol ficou escondido. O outro também foi de uma falha, né? Um lateral. Hoje nós também. Foi uma falha nossa o gol, como no último jogo. Mas a gente sempre tende a destacar o dia de hoje, né? O Fluminense não ofereceu muito perigo no jogo aéreo. Não é um time que tem um jogador de referência você pega o Vasco, o Vegete lá na frente, você pega o Inter, que tem jogadores mais fortes de jogo aéreo. Então, assim, é natural que a gente vencesse mais duelos. Mas aqui, repito, foi uma boa partida do Gabriel. Gostei muito do Gabriel no jogo de hoje. Nada impede que ele possa jogar no domingo, outros jogos. O Cuesta também está com uma lesãozinha, teve uma lesão no nariz e tudo, né? Nós vamos ter que ver como é que nós vamos resolver isso. E é bom ter outros jogadores, que o Gabriel jogue, que tenha que o David volte a ter oportunidade, que jogue bem pra gente ter. Assim como as dúvidas que a gente tem no ataque, vai com o Ademir hoje, vai com o Biel, vai com o Oscar, com o Everaldo, vai com o Tassiano, né? A gente também é bom ter dúvidas no setor de defesa pra gente ter opções. Acho que isso é o mais importante. Ao longo do campeonato serão muito importantes essas opções. Rogério, mais uma vez parabéns. Saindo um pouco, né, ainda do jogo, mas saindo um pouco, você acabou de falar, é importante ter opções. Sim. Até que ponto você teve participação na não permanência dos laterais e está sofrendo com a ausência de um lateral esquerdo, que poderia melhorar o nível de opções suas? Você poderia ter Rezende só no meio, o Juba no meio ou na frente, e você está tendo que escalá-los recorrentemente, ou um ou outro na esquerda, e por vezes o Cicinho. Então você diminui suas opções de meio e ataque, acabando tendo que tê-las como defensivas. Até que ponto a saída dos dois laterais foi participação sua ou não foi? Tá? Ponto 1. Ponto 2, você já respondeu que era a entrada do Gabriel Xavier. E ponto 3, um jogo que marcou, virou um mantra, o torcedor muito mais criticar o seu trabalho por conta da não eficácia nos Bavis, principalmente os do Barradão, do que analisando o contexto geral do seu próprio trabalho, né? Quando a gente não questiona você no Bavi e fala do seu percentual geral, somos chamados de passadores de pano, defensores, advogados, etc. Mas não estou nem aí. Podem falar o que quiser. Não ganho dinheiro deles. Até que ponto tem sido importante esse mantra de que Rogério não ganha Bavi, Rogério não vai bem no Bavi, para você ir bem no domingo? Bom, eu respeito sempre as críticas, elas fazem parte. Zero problema. É uma profissão pública, e todo mundo que se expõe a uma profissão pública está sujeito a elogios e críticas. Quando elas são de bom tom, no sentido com educação e tudo, para mim, zero problema, juro. Há 34 anos eu sou criticado e elogiado, então não se preocupem com relação a isso, desde que tenha sempre respeito naquilo que se fala. E ganhar Bavi é muito importante. Eu juro, eu devo ter feito como jogador uns 200 clássicos. E como treinador, mais uns, 50, 60, 70, não sei. Então, assim, eu já vivi muito essa coisa. E eu sei o quanto o clássico é importante. Mas você acha que alguém não quer ganhar o clássico? Alguém não quer? Né? Então, assim, claro que nós queremos. Eu vi agora, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Vitória, né? Eu assisti boa parte do jogo. Quanto tempo que o Vitória não perdia lá? 23 jogos. Então, assim, o problema é o seguinte, é que às vezes a gente se vitimiza. Tudo depende da maneira como você vende seu produto. Então lá, e é um ótimo time, hein? Repito, o time do Vitória jogou aí com o Palmeiras, aí teve um jogo até parelho, né? Tem ótimos jogadores,
mas todo mundo se vitimiza, porque é o time do, como é que é? Fala, Milhão contra o time, não sei, do Tostão. Então, assim, tudo depende. Então, qualquer coisa que aconteça lá, uma derrota, aqui, ganhou meio apertado, já... Então, assim, é da maneira como as coisas como a gente vende. O Campeonato Brasileiro é difícil para todo mundo. Vai ser difícil para o Vitória, vai ser difícil para o Bahia, vai ser difícil para o Cuiabá, que perdeu a primeira, vai ser difícil para todo mundo. Vai ser difícil até para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Atlético, que um só que vai ganhar, que vai ser campeão, né? Então, assim, nós vamos encontrar dificuldades e nós vamos ter críticas, vamos ter elogios, vamos ter grandes jogos, vamos ter jogos onde nós falhamos, e como hoje também cometemos erros, mas conseguimos remontar no jogo e conseguimos vencer. E vai ter jogos que nós tomamos um gol de lateral e não tivemos a força para vencer. É difícil jogar o Campeonato Brasileiro. Vai por mim que é bem complicado. Mas sobre críticas e elogios, cara, pô, vocês fiquem realmente assim, super à vontade a fazer sempre. E a outra pergunta, sobre os laterais, Camilo Cândido e o Matheus Bahia. Tá? Primeiro, os dois são pessoas sensacionais. Dois caras super do bem. Camilo, pô, os caras sempre trabalhador, sorridente. Sofria bastante na marcação. Ele teve uma proposta e eles me consultaram e eu disse que se tivesse uma proposta fosse boa para ele, que fosse legal, que foi, acho que ele tinha uma 10 milhões para pagar alguma coisa assim e tal. E aí o clube achou bem. O Bahia, ele tecnicamente é muito bom jogador, mas na parte física, quando teve aqui, ele estava um pouco abaixo. Então, assim, foi minha opção poder liberá-los. A última palavra foi minha, eles me perguntaram, mas, primeiro, como pessoas, são caras fantásticos, são ótimos jogadores. A característica, dentro do Iago, que nós tínhamos falado, outro jogador que nós tínhamos falado foi o Paulinho, do Midland, que nós tentamos ver, a diretoria, o Cadu entendeu, e eu concordo plenamente que é um ótimo jogador. Uma pena, nós tentamos a liberação do Iago, para ter Iago e Juba, mais ou menos nessa função. E, infelizmente, nós não conseguimos o jogador, mas eu acho que é um investimento futuro que vai valer a pena, vai ser importante a chegada dele, e nós estamos sofrendo um pouco realmente com adaptações, apesar do Juba ter feito hoje um bom jogo, ter feito contra o Inter. A única coisa é que, quando fica curto, não tem troca, e eu acho que o Cicinho sustentou bem, quando é um lateral mais defensivo, né? Mas sim, foi com concordância minha, as opções tanto de compra, de negociação do Camilo e a ida do Matheus para o Bahia foi com o meu consentimento, foi com a minha decisão, concordando em que nós traríamos um novo lateral esquerdo. Pessoal, obrigado. Ok? Você queria falar?